Nos vídeos anteriores, estudamos o tipo de dado estruturado SDT, que podia então ser utilizado para uma variável como tipo de dado simples ou coleção. E vimos como podíamos atribuir valores a eles por código em eventos do Web Panels. No caso de variável simples, atribuindo valor a cada membro, utilizando primeiro o nome da variável, seguido de ponto e o nome do membro. Por exemplo, fazíamos isso hardcodando, atribuindo valor a cada membro e, como consequência, esse conteúdo da variável era exibido na tela. E depois fizemos dessa outra forma, buscando um registro da entidade Attraction, neste caso, o do atributo Attraction Name Museu do Louvre, e assim era exibido na tela. Em qualquer um dos casos, para atribuir valor a cada um dos membros, precisamos repetir o nome da variável para depois especificar o nome do membro, o que é um pouco trabalhoso quando sabemos que queremos atribuir valor a todos os membros da variável. No segundo Web Panel, no caso da variável coleção, inserida no layout web como grid, soma-se ao incômodo de ter que repetir o nome da variável simples para poder acessar cada membro, como no primeiro caso, a preocupação com o espaço de memória e a necessidade de manipular a coleção com o método add. Para simplificar essa manipulação das estruturas de dados, tanto simples quanto coleção, o GeneXus nos oferece um objeto conhecido como DataProvider, que ao ser executado, devolve uma estrutura. Simples ou coleção, já carregada, para quem a tenha invocado, por exemplo, um Web Panel, e que pode, portanto, atribuir essa estrutura com dados a uma variável desse mesmo tipo de dados, ou seja, a uma variável SDT, poderemos atribuir o resultado da execução de um Data Provider. O Data Provider irá retornar carregada em memória uma estrutura simples ou coleção. Veremos ambos os casos, modificando os Web Panels anteriores. Vamos começar pelo primeiro. Poderíamos substituir essa atribuição por código, membro a membro, da variável SDT, por uma atribuição da variável inteira, aquela que retorna esse Data Provider, que devemos criar na KB. A vantagem será que é mais simples carregar os membros do SDT no Data Provider do que fazer dessa outra forma. Vamos começar a ver este caso no GeneXus para depois passar ao da coleção. Se quisermos carregar a variável com esses dados hard-coded, precisaremos criar um Data Provider, que chamaremos assim, e que queremos que retorne em memória um SDT do tipo AttractionInfo, com esses dados declarados de alguma forma no source do objeto, de uma maneira que deve ser mais simples do que esta. Vamos criar um Data Provider chamado GetAttractionInfo. E arrastamos para dentro do source o SDT AttractionInfo. Vemos que ele traz a estrutura do SDT e completamos manualmente os membros com esses dados de teste. Vamos observar as propriedades do objeto e prestar atenção nesta seção Output. Vemos uma chamada Output, que automaticamente ao arrastar o SDT, atribuiu a esta propriedade o objeto AttractionInfo. Isso, junto com a propriedade CollectionEnfolds, está nos dizendo que a saída deste Data Provider, ou seja, o resultado que ele devolverá para quem o chamar, será uma estrutura desse tipo. Simples e claro assim, declaramos diretamente o conteúdo do SDT que queremos devolver, respeitando exatamente a sintaxe de sua estrutura. Se um membro não for especificado, ele fica vazio. Por exemplo, poderíamos não atribuir City e Flights Arrivals. Vamos deixar as opções mencionadas para testes. O GeneXus os interpretará como vazios de acordo com o tipo de dados. Em um caso, uma string vazia e no outro, 0. Vamos guardar o objeto. Poderíamos ter solicitado tudo isso em Hexa, por exemplo, desta forma. Vamos abrir o painel web, mostrar atrações. Aqui vemos isso de uma forma um pouco diferente da última vez que fizemos isso, mas com o código que já vimos. Por um lado, temos o carregamento hard-coded e comentado, o carregamento da atração Louvre obtida da tabela Attraction do banco de dados.
Vamos deixar tudo comentado. Atribuímos à variável AttractionInfo o que for retornado pelo data provider getAttractionInfo. Lembremos que no Web Layout mostramos cada membro da variável. Vamos adicionar a cidade. Vamos executar para testar. Vemos exatamente o que esperávamos. No segundo caso que vimos, carregávamos a variável estruturada com dados do banco de dados, utilizando o comando forEach, e por isso escrevíamos atributos à direita das atribuições. Como podemos conseguir o mesmo dentro do Data Provider? A saída será do mesmo tipo, mas, ao contrário do caso hard-coded, agora terá que buscar no banco de dados para carregar os membros. Portanto, na fonte, atribuímos os valores desses atributos aos membros, como fizemos aqui no forEach. Mas como especificamos a transação base, atração e o filtro? Não podemos escrever o comando forEach aqui, porque a linguagem do provedor de dados é de um tipo diferente, conhecida como declarativa. Comandos não são aceitos, porém a estrutura é análoga, então basta indicar que este grupo, AttractionInfo, vai buscar seus dados da transação base Attraction, onde o nome da atração seja igual a esta cadeia. Em resumo, embora com diferenças, estamos declarando a mesma lógica de acesso que o forEach. A transação base é declarada com a cláusula from, e para os filtros valem exatamente as mesmas cláusulas where que para o forEach. Vamos modificar o source do data provider, trocando as atribuições hard-coded pelos atributos, descomentando as duas últimas atribuições e adicionando de qual transação base a informação será obtida e o filtro para manter apenas os registros que o cumpram. Vamos salvar. Lembremos que tínhamos um índice unique na tabela Attraction pelo atributo AttractionName, portanto, no máximo será encontrado um registro com esse valor. Não precisamos modificar nada no Web Panel ShowAttraction. No entanto, antes de testar a atribuição à variável do que é retornado pela versão atual do Data Provider, vamos lembrar o que o listado de navegação nos informava quando fazíamos isso com o forEach. Assim podemos comparar. Então, deixamos comentada a invocação ao Data Provider e descomentamos o forEach. Pressionamos F5. Vemos este forFirstAttraction, que, lembremos, aparece no lugar do forEach, porque vai recuperar apenas um único registro, o primeiro deste valor. Aproveitemos para ver o Web Panel em execução. Agora sim, vamos testar invocando o Data Provider. O listado de navegação do Data Provider é idêntico ao caso do forEach. Em execução, vemos o esperado. Não há nenhuma diferença. Resumindo, aqui vemos o comando forEach no evento do Web Panel e aqui vemos a solução invocando o Data Provider. O Data Provider tem uma linguagem declarativa, não de comandos. Mas vemos que, ao colocar a cláusula from no grupo, estamos indicando acesso ao banco de dados, assim como faz o forEach. E também podemos utilizar as demais cláusulas do forEach, como a where. Sem necessidade de nenhum indicativo extra, interpreta-se que este grupo poderá gerar múltiplos itens na saída, tantos quantos registros forem encontrados em Attraction, que cumpram os filtros. No nosso caso, será apenas um por causa do índice único, mas se o índice não existisse, poderiam ser vários. No entanto, se na propriedade collection estiver como false, significa que será devolvido apenas um AttractionInfo. Já vamos tendo uma ideia de como será devolvida uma coleção de itens,